Agora a gente muda de assunto, sai um pouquinho de polícia, que a gente está falando de polícia desde o início do jornal, para a gente falar da Câmara Municipal de Imperatriz. Olha, para você aí de casa, gente, a Câmara Municipal começou o recesso depois que terminou agora o primeiro semestre do ano. Ananda, foram divulgadas informações, inclusive, sobre o trabalho dos vereadores durante o primeiro semestre e já era mais ou menos o que a gente imaginava, não é? Mais homenagem do que projeto de lei. Pois é, Mônica, esse relatório de produtividade do primeiro semestre legislativo, né, aqui de Imperatriz, ele foi divulgado ontem pela própria Câmara, isso depois da sessão solene que encerrou os trabalhos desse primeiro semestre do ano. E aí, Mônica, como a gente já vinha acompanhando há algum tempo, o trabalho dos vereadores realmente foi mais homenagear do que votar, por exemplo, os projetos de lei que fossem de autoria própria. E aí a gente destaca aqui, Mônica, que segundo aí a Câmara foram 22 moções de aplauso, né? A maioria de aplauso, teve também uma moção de repúdio, uma de felicitação, mas a maioria esmagadora realmente são moções de aplauso, né? Que são homenagens prestadas a instituições, algumas pessoas, por exemplo, bombeiros, policiais, que trabalham em alguma ação relevante, ou então pelo histórico, instituições também. E aí a maior parte, em relação aí a projetos de lei, por exemplo, a maior proposição foi em relação a moções. Em relação a projetos de lei do Legislativo, que é quando a própria Câmara cria, apresenta e vota, só foram 12 projetos votados durante esse período, votados e aprovados. Outros 10 projetos foram enviados aí pelo Executivo, que é a Prefeitura de Imperatriz, né? Alguns em relação ao orçamento, outros em relação à modificação também de legislações que já estão vigentes, mas fato é que quando a gente coloca na balança, a gente tem, então, 22 moções e a gente também tem 22 projetos aprovados, mas desse total de 22, só 12 partiram da Câmara, partiram de uma proposição dos vereadores. Lembrando também, Mônica, que parte desses projetos está relacionado aí à Covid-19, né? A gente teve a aprovação de pelo menos 3 grupos prioritários por meio de projetos de lei do Legislativo. A gente teve também a aprovação do tratamento, né, para reabilitação de quem teve Covid. E aí a gente também teve outros tipos de projetos relacionados sendo também aprovado. Gente, vamos pensar aqui no geral, né? Foram 12 de autoria da Câmara. Um deles, a gente destaca aqui, que é esse do Centro de Reabilitação para Pessoas com Covid. Ótimo projeto, excelente, parabéns, ótimo, bem necessário. A inclusão dos grupos na prioridade da vacinação contra a Covid, gente, foi política diante da vacina, porque não adianta aprovar na Câmara se não tiver no Plano Nacional de Imunização e nem as doses próprias destinadas. Então, política em cima da vacinação. Moção de aplauso, ok, as pessoas merecem homenagem. Agora, ser mais esse trabalho do que pensar propriamente sobre os projetos de lei, aí realmente dá aquela estranheza. Ninguém vota num vereador só para isso, vota também pelas indicações, a gente sabe, são muitas, são importantes, ok, mas principalmente a gente precisa pensar que eles têm que pensar sobre o futuro da nossa cidade, planejar, pensar em projetos de lei de grande repercussão para toda a comunidade, não só para quem votou nele. A partir do momento que o vereador é eleito, ele é vereador da cidade. E a gente vai, sim, continuar falando de produtividade da Câmara Municipal, falando, criticando, trazendo os dados para que você tome a sua própria decisão e vá lá no vereador que você votou. Eu sempre digo isso aqui. Pergunte, quantos projetos você apresentou na Câmara durante esse primeiro semestre? Foram aprovados? O que faltou? Quais são os planos para o próximo? Gente, se todo mundo tratasse um vereador como um servidor do público, a gente teria realidades muito diferentes em todo o Brasil. Isso vale a mesma coisa para prefeito, para governador, para presidente da República, para os deputados e senadores, para todo mundo. Eles são eleitos com o voto do público para servirem ao público. Não para serem tidos como pessoas intocáveis, como pessoas que estão acima de todo mundo. Não estão, não. Eles estão para trabalhar pela nossa vida, pela qualidade de vida da nossa cidade. Merecem respeito? Lógico, todos nós merecemos respeito. Só que esse respeito tem que vir também aliado com a cobrança, que nós, cidadãos de Imperatriz, temos o dever de fazer e o direito também de ter essas informações. Então vamos esperar o segundo semestre, eles têm direito
ao recesso, claro. E no segundo semestre a gente vai continuar trabalhando do mesmo jeitinho, cobrando, mostrando, trazendo aqui para que você aí de casa tire as suas próprias conclusões também. Mônica, e a gente complementa também essa informação com o número de indicações. Foram 404 indicações nesse período, feita por todos os vereadores, né? Os 21 vereadores aqui de Imperatriz. Lembrando que essas indicações são sugestões, né, de melhorias em ruas, aplicação de recursos, construção de algum tipo de benefício para a população. E aí, realmente, a transformação mais efetiva, ela acontece mesmo por meio dos projetos de lei, porque aí tem toda uma estrutura, são votados, né, vão para a sanção municipal também, então acaba tendo um peso maior, e por isso que a gente sempre compara aqui em relação a projetos de lei, porque são esses projetos que efetivamente, ou pelo menos deveria ser efetivamente, eles conseguem modificar as coisas e modificar de forma permanente. Porque, por exemplo, os da Covid mesmo, nenhum dos grupos que teve lá a vacinação aprovada na Câmara teve prioridade por causa disso na vacinação no município. Os bancários, por exemplo, não foram vacinados ainda e foi aprovado há muito tempo já na Câmara essa prioridade. A questão das pessoas com síndrome de Down e autismo, já existia uma previsão, inclusive do Ministério da Saúde, para que elas fossem vacinadas. E aí, realmente, a vacinação delas começou logo depois da aprovação desse projeto de lei, mas não teve relação com o projeto de lei. Teve a ver mesmo com a nota técnica do Ministério da Saúde, que indicava e priorizava esses grupos. A gente viu e vê no Brasil inteiro muita política com a vacinação contra a Covid. E claro que a gente vai dar destaque, a imprensa no Brasil, ela é livre e é um direito constitucional do cidadão brasileiro receber informação. A comunicação social faz parte dos direitos do cidadão brasileiro. O nosso trabalho é levar informação para você mesmo, do trabalho, do que está sendo feito, da prestação de contas que tem sempre que ser feita, e por isso o Imperatriz Online sempre vai ter espaço para esse tipo de informação também.